Boa noite, meus amados irmãos, mais uma vez aí com vocês, nesse período de quarentena que nós estamos. Na verdade, não estamos em quarentena, estamos em isolamento social. Mas estamos distantes, a igreja está distante um do outro, mas nós estamos unidos em oração, nós estamos tendo relógio de oração, e isso é muito importante. Eu quero pedir aos irmãos para não quebrar esse relógio de oração. Vamos estar unidos em oração. E você que está nos ouvindo, escreva aí no canal. Tá lá dá o joinha lá para nós. Se você gostou, se não gostou também, pode falar que não está bom para a gente tentar melhorar. Vamos continuar no livro de Atos. Hoje nós vamos começar o capítulo 5 e vamos falar de uma igreja perseverante. Igreja perseverante. Atos capítulo 5, 28 e 29. Diz assim: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, aqui está Pedro mais uma vez e os apóstolos enfrentando os desafios da igreja embrionária, enfrentando os desafios da fúria de Satanás contra a igreja. Ananias, também nesse livro de Atos, no começo do livro, nós vamos ver que na igreja tinha pessoas de todo jeito. Até mesmo pessoas mentirosas, pessoas enganadoras. A igreja é composta de tudo isso, mas não é por isso que a igreja parou. A igreja continuou enfrentando os desafios com os apóstolos. Ananias e Safira eram donos de grandes fazendas e ambos venderam uma terra e fizeram um acordo em falar para a igreja que havia vendido por um determinado valor menor do que a oferta, que também fosse, para que a oferta fosse menor. 3 horas depois, Safira entrou também no templo, mas antes disso, o seu marido, Ananias, chegou enganando os apóstolos e caiu morto diante do altar. 3 horas depois, Safira chega também, sem saber o que tinha acontecido, né? Ela permaneceu mentindo e também caiu morta. Aquelas pessoas que sepultaram Ananias foram sepultar Safira também. E a igreja continuou pregando o evangelho. A igreja não parou por isso. A igreja nunca para por problema nenhum. Pode ter a picuinha que tiver, a igreja continua. Um dia eu falei para um irmão, e ele até não gostou, quando eu disse assim: a igreja existe bem antes de você. A igreja existe independente de qualquer pessoa. Por causa da inveja, os sacerdotes do partido dos saduceus, eles lançaram os apóstolos na prisão. Mais um desafio para a igreja. E à noite o anjo do Senhor libertou eles e mandou todos ir ao templo para pregar o evangelho do Senhor àquele povo que esperava. Quando amanheceu o dia, e não vendo os apóstolos na prisão, os líderes religiosos enfureceram e foram lá e prenderam novamente os apóstolos. E quando pensaram em fazer mal aos apóstolos, que estavam ali perante todo mundo, ali naquela fúria toda, chega um professor Gamaliel, e interferiu na reunião e falou para eles deixar aquele povo quieto. E Gamaliel expressou o seguinte: olha, deixa ele seguir. Eu já vi várias pessoas começar e parar.
Mas se essa obra que eles pregam for de Deus, ninguém vai poder parar, nem mesmo nós. Então, meus irmãos, se a obra é de Deus, se o trabalho é de Deus, se nós estamos fazendo para Deus, ninguém neste mundo vai poder barrar. Pode tentar perseguir, pode tentar fazer o que quiser, mas a igreja continua avançando e multiplicando. Após o conselho de Gamaliel, os apóstolos foram açoitados, apanharam, coitados, e também imediatamente foram libertos para sair pregando o evangelho. E a igreja continuou pregando o evangelho, continuou crescendo em número e espiritualidade. Dá-se para perceber que era muito persistente, que a igreja era insistente, que a igreja era destemida. Ela não parou por causa da perseguição. Primeiro, porque uma igreja perseverante, ela está sujeita a ter crentes problemáticos dentro dela. É por isso que eu não me importo. Tem alguém lá que está dando trabalho, deixa ele. Vamos orar por ele. Vamos trabalhar ele. Porque a igreja, ela não para, porque tem gente problemática, gente avarento, gente mentiroso. Ananias e Safira tinham problemas financeiros porque eram crentes avarentos. Eles amavam mais o dinheiro do que a Deus. Eles deixavam de servir a Deus para servir aos mamons, às riquezas. Quantos crentes nós não temos dentro da igreja que ganham um determinado salário, mas não entrega o dízimo desse salário? Não entrega oferta? Passa anos a fio sem ir lá no gasofilácio. Hoje o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não podemos ajuntar tesouro na terra, meus irmãos. Devemos honrar ao Senhor com nossos bens. Devemos louvar a Deus com tudo que temos e com tudo que somos. A igreja ela não para, primeiro, segundo, porque uma igreja persistente está sujeita a ter crente até mentiroso dentro dela. Ananias e Safira eram mentirosos e foram penalizados com a morte física e espiritual, porque ambos mentiram ao Espírito Santo. Todo tipo de mentira é pecado contra Deus. Quem vive mentindo se torna filho do diabo, pois o diabo é o pai da mentira. Todo crente em Cristo deve renunciar à mentira e falar somente a verdade. Quem ama a mentira, infelizmente, não receberá o direito de morar no céu. Terceiro, uma igreja perseverante, ela não passa porque ela cresce em meio a todos os problemas. Isso é fantástico. Isso é de Deus. Isso é obra de Deus. Mesmo tendo crentes problemáticos como Ananias, Safira, a igreja não parava de crescer, numericamente e espiritualmente. Todos os dias as almas se rendiam aos pés de Jesus. Era 3.000 almas, era 5.000 almas, de casa em casa, ganhando pessoas para Jesus. A igreja multiplicava o número. Vai chegar lá na frente, quando você está estudando o livro de Atos, você vai ver lá na frente que a Bíblia diz que eram inúmeros, nem podia mais contar. Eram inúmeros crentes que iam se convertendo. Hoje a multiplicação deve fazer parte diretamente da vida espiritual das igrejas. Não está acontecendo, pastor, mas não está acontecendo porque não tem crente fervoroso, não tem crente fiel, não tem crente que está preocupado com esse crescimento. Não tem crente que está preocupado em ir à busca das pessoas, assim como a igreja primitiva. A igreja que tem qualidade também ela tem quantidade. Toda a igreja abençoada deve crescer em número e espiritualidade. Ela deve crescer horizontal e também vertical. Vertical é o nosso relacionamento com Deus, horizontal é o crescimento com pessoas. Quero nesta noite concluir esta mensagem e pedir você para não olhar para os problemas que existem na igreja.
Porque olhando assim, podemos fazer uma pergunta. Mas pastor, como que uma igreja onde tem mentira, ela cresce? Como a igreja que tem crentes infiéis, ela cresce? A resposta, meus irmãos, está no versículo 12 ao 16. Porque ela é perseverante. Ela não fica detida com pessoas que não querem nada com Deus. Ela não fica detida com pessoas que estão mentindo, que estão fazendo coisa errada. Ela continua orando, continua buscando, continua pregando o evangelho e as pessoas vão convertendo. Fica para trás quem quiser. Quem quiser ficar, que fique. Nós vamos para frente. Nós vamos pregando a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Na primeira igreja batista em Lontra, na congregação de São João da Ponte, que nós sejamos destemidos, que nós sejamos corajosos, que nós não fiquemos mexendo com picuinha. Larga as picuinhas e olha para frente. Se Pedro fosse olhar os problemas que tinha naquela igreja, Pedro não tinha parado. Pedro tinha parado imediatamente e tinha deixado as coisas rolarem. Mas não, Pedro prosseguia. Mesmo diante de mentirosos, de falsos, Pedro prosseguia. Vamos prosseguir, vamos multiplicar o número de pessoas em nossas igrejas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então neste momento. Pai, nós queremos neste momento, Senhor, agradecer ao Senhor, porque nós temos uma igreja corajosa, nós temos uma congregação corajosa, e nesta hora eu coloco esta igreja, esta congregação nas tuas mãos, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor multiplique as pessoas nesta igreja. Que a tua presença em nossas vidas, Senhor, venha a ser marcante, para que a sociedade veja e glorifique o nosso Pai que estás nos céus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.